eu quero dizer algo que o Espírito Santo estava tocando ali no meu coração. E ele disse simplesmente assim: fale para eles, por eles terem rompido em fé e terem deixado afazeres em casa, deixarem compromissos em casa, deixarem situações em casa, mas romperam vindo hoje congregar. Hoje a resposta foi liberada. A resposta que você necessita foi liberada simplesmente porque você ousou romper as dificuldades, romper as situações, romper os problemas e dizer: eu preciso da casa do Senhor, eu preciso ouvir uma palavra do Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. E porque você veio deixando a situação lá, a resposta chegou. Segura essa resposta. E você, assim como esse louvor disse, cantarei a bondade do Senhor. Essa bondade da resposta, essa bondade da provisão, essa bondade do provimento, essa bondade que chegou porque você foi fiel ao Senhor. Você foi fiel em vir ao mandamento de Deus, que é: importa congregar. Importa congregar. E por você ter sido submissa à palavra e desejá-la, a resposta chegou. Então vamos agora, porque a resposta chegou em suas mãos, a providência divina. Você vai dizer: eu cantarei a bondade de Deus, eu contarei os feitos do Senhor, eu contarei os feitos que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Aleluia! Em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tua bondade. Senhor, você é a autoridade máxima aqui nesse lugar. E queremos te honrar, Jesus. Queremos dizer o quão você é lindo, o quão você é maravilhoso, o quão você é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede, daquilo que a gente imagina. O Senhor é aquele que cura, é aquele que transforma, é o Salvador, o Redentor, o Libertador, o socorro bem presente na hora da angústia. É o nosso refrigério, é o nosso mestre, é aquele que nos guia em pastos verdejantes, o nosso supremo pastor, o nosso Redentor, o cavaleiro do cavalo branco. É o início, é o fim, é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, a nossa provisão. Tu és, Senhor, a nossa provisão. Oh, é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, aquele que nos guarda, que luta as nossas batalhas, aquele que nos tornou mais que vencedores. O Senhor é aquele que foi, que é e o que há de vir, aquele que não nos deixa cair, mas nos segura pela mão e nos levanta. Oh, és o nosso supridor. Em você não temos falta, em você não temos falta. Em você, Senhor, podemos descansar em pastos verdejantes, podemos relaxar, sabendo
sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, ministrando anjos para resolver situações. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha para nós. Oh, Senhor, és o nosso Senhor, o nosso pastor, o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Você pode dizer uma palavra para o Senhor? Todas essas palavras que eu falei, você pode também dizer isso. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem Ele é, reconhecer o poder, a magnificância que Deus é na sua vida. Que Ele é Deus protetor, galardoador, recompensador, Deus justo, conselheiro, forte, poderoso, soberano, Rei e Senhor, libertador. Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Aleluia. Maravilhoso és. Você pode dizer santo, 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 santo. Jesus é santo, 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 santo. Obrigada, Pai. Eis-nos aqui para ouvir de você, Senhor, todo o ensino que nós desejamos ouvir de Ti. Que o nosso coração seja um coração humilde e um coração fértil para receber da boa palavra do Senhor. Que possamos estar com ouvidos atentos para que o ensino chegue e desça ao nosso coração e frutifique, gere transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Aleluia. Eita, que Deus lindo. Louvor, muito obrigada. Vocês ungidos. Aleluia. Vocês sabem dizer qual é o tema hoje? Não pode falar. Como? Submissão e autoridade. É um tema que, se toda a igreja ela bem soubesse, ela andaria sempre em vitória se ela entendesse, internalizasse esse tema na sua vida. Ela não sofreria, ela não cairia, não seria tropeço para a vida de ninguém, mas ela andaria sempre em triunfo se ela internalizasse e fundamentasse em seu coração submissão e autoridade. E nós hoje vamos aprender um pouco para que a gente não caia no caminho, para que a gente não venha a ter problemas mais na frente e que muitas vezes aquilo que a gente espera não chega, porque a gente está em ignorância sem saber que está insubmisso, desobediente. Então hoje a gente vai aprender de forma rápida, porque é algo que é trabalhado, lecionado, ensinado de uma maneira maravilhosa no Rema. E aqueles que estão fazendo Rema vai aprender de forma bem mais aprofundada, minuciosa sobre essa matéria. E você vai ser ricamente abençoado. Mas hoje é uma degustação para despertar você, para você não estar caindo em pequenas pedrinhas de novo. Amém? Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Minha versão é a NVI. 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou só ler o versículo 1 até o versículo 3. Depois vou pular para o versículo 21, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Assim diz 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagre
ao Senhor para a destruição de todo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E a gente vai pular. Vai pular para a partir do versículo 20. Melhor dizendo, 19. Diz assim: por que você não obedeceu ao Senhor? Perguntou Samuel a Saul. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de consagrarem, sacrificarem a Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, e eu quero que você fique com essa parte. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor, o rejeitou como rei. Meu Deus, muito forte. Nesse capítulo, a gente aprende várias lições. E nós podemos explanar para vocês o que de fato é uma autoridade e o que de fato é uma submissão. Se você observar comigo, a partir do versículo 1, diz que Saul, ele foi ungido rei. Significa dizer que Saul, ele não tinha a autoridade sobre a vida dele. Ele estava escondidinho, ele se considerava um insignificante. Mas veio uma pessoa, um sacerdote, que é Samuel, e o ungiu, o capacitou, o colocou sob uma posição de autoridade. Concorda comigo? Ele passou a ser o rei, o representante de Israel. O que eu posso dizer a você aqui? Em Colossenses, eu não preciso você abrir, toda a autoridade, ela é estabelecida por Deus. Por quê? Em Colossenses diz, no capítulo 1, 16, 17. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, a autoridade foi criada por Deus. Também vem para consubstanciar, diz assim, em Romanos 13, capítulo 13, versículo 12. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. Então, o que nós podemos entender é que autoridade não é uma pessoa. Autoridade é um poder. Autoridade é uma posição que Deus te coloca o homem para exercer. Autoridade não é pessoa. Eu posso simplesmente, eu sou policial militar, e eu posso nesse momento, e não estou revestida do poder estatal para prender pessoas. Eu agora não estou revestida desse poder. Mas quando eu coloco uma farda, o poder, a autoridade, a posição estatal me reveste. E quando eu estou no exercício da função, eu consigo, não a Priscila, mas a policial, repreender crimes, reprimir condutas. Vocês me entendem? Então, a autoridade é bem simples, é algo assim que o Senhor já disse. Então, autoridade não são pessoas. Deus, ele estabeleceu uma autoridade para ser a extensão do Senhor aqui, para que homens exerçam, para que seja o braço do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja. A questão é que muitas vezes nós estamos colocando pessoas erradas na posição da autoridade que Deus estabeleceu. É votando em pessoas
cujo coração é perverso e colocando numa cadeira governamental. É escolhendo maridos para ser o cabeça da casa, cujo coração não está alinhado com o Senhor. Aí perece. Então, a posição de autoridade, ela está lá. Cabe, muitas vezes, nós escolhermos quem a gente coloca lá. Por quê? Como vemos aqui, Saul, ele foi escolhido pelo povo e ungido por Deus. Mas o povo clamava, dá-nos um rei, dá-nos um rei, queremos um rei. Porque naquela época, eles estavam sob a autoridade dos juízes, mas eles queriam copiar como estava a sociedade da antiguidade. Eles queriam um rei, um representante. E assim o Senhor fez e Saul, ele foi escolhido. Samuel faz um censo, chama as tribos e no final Saul é escolhido. Mas veja, Saul até tinha um coração íntegro, até tinha um coração, ainda que imaturo, temente ao Senhor. Mas o caráter dele começou a se desvirtuar quando ele assumiu o poder. E ele passou a ser pedra de tropeço para o povo de Israel. O povo começou a sofrer. O povo começou a perder situações. Na verdade, não era nem ele quem ganhava as batalhas. Era Jonatas, junto com seu escudeiro, que ganhavam as batalhas. Então, veja, a autoridade o Senhor estabelece. Então, ele estabelece posições, como o cabeça na família, como o gerente na sua loja, como uma posição governamental, o presidente, o governador, autoridades na segurança pública, como eu, policial militar, delegado, seja outras autoridades e principalmente na igreja. Tem uma autoridade máxima, que é o nosso pastor. Ele é a autoridade aqui. No governo de Deus, é um governo teocrático, é um governo de uma pessoa. Não tem esse negócio de democracia. O governo de todos, não, é o governo de Deus. O governo da palavra do Senhor. Por isso que ele estabelece o cabeça, um líder. Ele não estabelece uma oligarquia, ele não estabelece uma democracia, mas ele estabelece um reino. Um reino. E aqui temos na nossa igreja um pastor, que ele é quem nos conduz, é a autoridade exercida por Deus. Agora veja, essa questão de autoridade vocês entendem, não é? Não é fácil de entender o que é autoridade e o que não é. A questão está na submissão. Aí é que o negócio pega. Porque lemos aqui que Samuel, ele diz, cuidado. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor a submissão do que a gordura de carneiros. Então, significa dizer que tem dois princípios. O princípio da submissão e o princípio da obediência. E muitas vezes nós estamos sendo obedientes, mas insubmissos pela ignorância sem saber. E estamos perdendo situações, perdendo bênçãos, perdendo literalmente. Porque insubmissão é rebeldia. Te afasta de Deus. Então, vamos passear. Vamos passear por aqui. Tem uma frase que a gente trouxe da Escola de Ministros, lá em Petrolina, que ela diz assim: a relação de submissão e autoridade é um fato fundamental para o bom andamento da vida humana, bem como muitos efeitos danosos são causados pela falta da prática nessa relação de submissão e autoridade. Veja que é submissão e autoridade, não é autoridade e submissão, porque a importância está no submeter. Amém? Por quê? Muitas vezes a gente quer recompensas de Deus, não é? A gente não quer essas recompensas do Senhor. A gente quer o cumprimento das promessas. A gente quer tudo aquilo que tem estabelecido de desejo no nosso coração. Mas veja que Deus, Ele vai te recompensar, Ele vai te galardoar, não pelo que você executa, mas pelo que o teu coração faz na hora que tu executa. É como o teu coração está no momento em que você faz aquela tarefa, no momento em que você faz aquela ação, no momento em que você faz aquela determinada atitude. É o teu coração e não somente a mera execução. Amém? E dessa passagem aqui, que a gente leu de forma rápida, de 1 Samuel, da situação de Saul, nós podemos tirar 4 lições para que a gente possa aprender o que é submissão e o que é obediência. Porque a submissão, a doutora Karine, ela explicou muito bem, eu convido você a
se não estava aqui, mas assiste no YouTube. A doutora Karine, ela trouxe muito bem o conceito de submissão. É estar debaixo da missão de alguém. É você se submeter, obedecer à missão que não é sua, mas é de outra pessoa. É você fazer a vontade que não é sua, mas a vontade de outra pessoa. E a submissão, ela está intrinsecamente ligada ao nosso coração. É algo interno. É uma motivação. É uma intenção. Já a obediência é uma execução externa, que muitas vezes você pode estar se dobrando diante de uma pessoa, mas por dentro você está de pé, rejeitando aquela pessoa. Oh, o presidente é maravilhoso. Nosso pastor é um homem ungido. Que pastor coisa nenhuma, esse homem é uma falcatrua, é falso. Por dentro dizendo isso, mas por fora toda a alegoria de uma obediência. E isso é perigoso. Por isso que, nesse texto, aqui nós vamos aprender 4 lições para que a gente não possa incorrer por causa da ignorância. Então, vocês vão aprender hoje para não incorrer nisso. Amém? Vocês têm que me ajudar a pregar. Então, eu sei que é uma ministração que não tem muito glória a Deus e aleluia, mas eu convido você a, pelo menos de vez em quando, dar oh, glória, oh, aleluia, eu preciso dessa palavra. Amém, gostei, muito bom. A primeira lição que a gente pode tirar é que podemos executar algo correto, mas com a motivação errada. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, que ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Também em 1 Coríntios 10, 32 e 33 diz: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Porque eu, Paulo, ele diz, procuro agradar a todos de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem. Não estou procurando a minha própria satisfação pessoal, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Ele não pensa só nele, mas pensa no todo. Pensa no todo. Não vem para a igreja, não vem à casa do Senhor, não vai para um trabalho, não vai para uma situação, pensando somente nele, mas pensa no todo. Para o bem de todo, porque se o todo for abençoado, se o todo for recompensado, automaticamente, como ele está inserido no todo, ele também vai ser. Amém? Porque veja, aqui conta na história de Samuel, que os amalequitas, eles foram um povo, preste atenção, eles foram um povo que eles atacaram Israel no momento bem propício da saída do Egito. O povo estava saindo do Egito e os amalequitas foram e atacaram Israel. E isso ficou gravado na memória de Deus. Porque Deus não esquece quando você sofre ataques. Deus não esquece quando alguém ou situações te ferem. Deus não esquece quando pessoas ou situações paralisam você. Ele não esquece. E lá na frente, ele vai mandar a resposta. Lá na frente, ele vai mandar a providência. Assim como ele mandou por meio de Saul. A questão é que Saul não soube ser resposta de Deus. Porque ele vai mandar a resposta para você por meio da vida de outra pessoa. A tua resposta está embutida na vida de outra pessoa. O teu sonho é o sonho de outra pessoa. Por isso eu digo, sonhe e vá atrás do seu sonho, porque a realização dele vai realizar a realização de outros sonhos. Aleluia. E o que foi que Saul fez? Deus deu a ordem: mate todos. Eu não quero problema de pé, eu não quero paliativo para segurar problema, não. Eu quero que você extermine, porque problema tem que ser erradicado. Problema tem que ser eliminado, para que ele não seja uma erva daninha que volte e prejudique meu povo. Então, Saul estava com a resposta. E o que foi que Saul fez? Tinha um modelo de Deus, o parâmetro de Deus. E Saul simplesmente fez um parâmetro conforme a sua própria vontade. Tinha a vontade de Deus, que era eliminar o problema. Mas Saul não achou que seria um problema de fato. E ele disse, não, chegou lá, Deus disse, mate tudo, ovelha, bode, carneiro, mate tudo. Aí chega Saul e diz, nossa, mas isso aqui é bom, essa ovelha aqui é boa, gordura boa, carneiro bom, bois bons,
Sabe aquele gado bom? E o que foi que aconteceu? Ele disse que era bom aquilo que o Senhor já havia dito que não era. Ele colocou uma vontade acima da vontade de Deus. Porque Deus disse que era desprezível e que precisava ser eliminado. Mas ele disse que não. Ele, na própria vontade dele, ele achou que era bom. E quantas vezes nós, no nosso trabalho, muitas vezes o nosso chefe, ele chega com uma visão, ele chega com uma ordem, ele chega com uma meta para bater e a gente diz, para que essa meta? Essa meta é inalcançável. Eu vou tentar fazer, eu vou dar o meu jeito, mas não dá certo. Ou então o pastor chega e diz, eu apresento um projeto aqui, trazendo para o nosso contexto, apresenta um projeto, apresenta uma ação para se fazer, e você diz, mas o pastor poderia fazer dessa forma. Mas o pastor poderia chamar fulano, chamar cicrano, poderia contratar pessoas, poderia fazer isso e aquilo, simplesmente colocando uma vontade naquilo que Deus disse que não era para colocar. É colocando chifre em cabeça de galinha. E até o que faz? A pessoa até vai e faz. Obedece, o chefe diz, olha gente, estamos com um projeto novo, vamos agora alavancar as vendas, vamos agora fazer algo diferente. Chega na minha própria instituição, na Polícia Militar, chega um comandante novo e ele estipula uma nova política de gestão. E a gente diz, não, tá certo, vamos fazer. Mas no momento em que eu estou executando, eu mudo, eu desvio aquilo que é para fazer. Eu não dou o fiel cumprimento àquela ordem. E quando eu não dou o fiel cumprimento àquela ordem, o resultado não chega. O resultado não chega. O problema, ele continua. Então, o que nós podemos tirar nessa primeira lição é que você pode até estar fazendo algo que você acha correto, mas não é correto diante de Deus. Porque você não obedeceu estritamente às ordenanças que o Senhor estabeleceu. E as ordenanças que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu por meio também de autoridades. E quando a autoridade, independente da pessoa que esteja na posição de autoridade, nós precisamos nos submeter a ela, concordando ou não concordando. Porque a submissão, embora eu não concorde, mas eu faço porque aquela pessoa está debaixo de uma autoridade. Isso é se submeter, mesmo não concordando e não afroseando, como diz um bom pessoal aí que eu conheço, colocando situações onde não é para colocar. Amém? Aleluia. E quando a gente faz isso, o que é que acontece? Eu achei muito interessante, porque a gente se sacrifica em vão. A gente se sacrifica em vão. Porque tem lá, bateu a meta. Ah, mas eu acho que não é para fazer dessa forma, então eu vou fazer de outra forma, mas eu quero chegar no resultado. Aí a pessoa trabalha, fala com um, fala com o outro. A ordem era para ir para o norte. A pessoa vai para o sul, porque acha que no sul tem mais gente, tem mais pessoas para vender, tem mais mercadorias que possam ser aceitas, mas a ordem era para ir para o norte. Aí se sacrifica, não vende nada, perdeu tempo e ficou sem resultado. É assim, não é assim não, aqui não, viu minha gente, é em outro lugar, menos aqui. Aí o pastor diz, vamos para o culto de oração, vamos aqui conversar, vamos orar, vamos se confraternizar. Aí vem, acorda cedo para o pastor ver que ele veio, para o pastor ver que ele está aqui. Na limpeza da igreja, vem, mas está lá, aqui na limpeza da igreja. Não sei para quê, o pastor chama a gente não é limpador de igreja. Ele podia muito bem, a igreja tão grande, contratar pessoas, colocando uma vontade acima da vontade da autoridade. Gente, é muito sério. Se a ordem foi estabelecida, sigamos a ordem. Se a visão foi estabelecida, sigamos a visão, porque há provisão na visão. Nós temos uma visão aqui na nossa igreja que é de velocidade e constância. Se você estiver submetido à autoridade do pastor Galeno, à autoridade dos pastores auxiliares, essa visão, essa provisão da velocidade na sua vida, da constância na sua vida, ela vai te alcançar. Ela te alcança, porque como diz, vem a unção que desce pela cabeça de Arão, pela sua barba e alcança todo o corpo. É assim conosco, quando nós nos submetemos à visão estabelecida. Não queira negociar, colocar sua vontade onde não tem. Eita, meu Deus, vocês me amam?
Isso é para salvar a tua vida, é pensar no todo. Glória a Deus. O insubmisso, ele acha de colocar dificuldades onde não tem. É aquele tipo de pessoa que vive reclamando. Vive reclamando. Em vez dele trazer soluções, ele traz reclamação. É igual uma criança. Estava até comentando lá na sala do abraço. É igual uma criança. Surge a situação no trabalho, surge uma situação em casa, surge uma situação na igreja, e ele faz o seguinte: não gostei, vou reclamar para papai. Aí chega lá em papai: papai, ó, fulaninho fez isso, não gostei, porque fez, me machucou. Papai, resolve. Quando isso acontece, surge um funcionário na empresa que você não gosta, te machucou, aí você corre para o gerente, corre para o supervisor, vai falar mal daquele funcionário, em vez de você ser adulto e resolver o problema. Porque criança, ela reclama e corre para papai. Adulto, ele resolve. Ele resolve. Nós temos que parar com essa síndrome do Peter Pan, de querer sempre ser aquela criança que recorre para papai. Temos que recorrer para papai quando, para sermos dependentes dele, dependentes das suas bênçãos, da sua vontade, mas não com reclamação. Porque o murmurador é aquele que está totalmente desconectado com a liderança. É aquele que está desconectado com a visão que foi estabelecida. Ele não está conectado. Por isso que ele reclama. Você já viu? Não pode isso. Ah, mas por que isso? Não precisava. É igual, eu geralmente... A gente tem que estar conectado com a nossa liderança, porque o que acontece? Aqui tem um Wi-Fi. Não tem um Wi-Fi? Todos estão aqui. Tem pessoas que têm acesso à internet e outras não têm. Não é verdade? Estamos no mesmo ambiente. A gente chega numa loja, chega numa situação, todo mundo tem acesso. Mas para ter acesso ao Wi-Fi, à internet, você precisa de uma senha. Não é assim? Qualquer pessoa pode chegar e ter direito àquela, usufruir dos benefícios de uma internet. Simplesmente se a pessoa pegar a senha e entrar no Wi-Fi. A mesma coisa é, o Wi-Fi é a visão estabelecida. A senha é você se submeter ao proprietário, que é a liderança, a autoridade. Você se submetendo, você tem acesso a uma internet, que são as bênçãos do Senhor, a provisão do Senhor, que está disponível para todos. Basta você acessar a senha. Aleluia, glória a Deus. A segunda situação que também acontece, eu vou acelerar, é que podemos trocar nossa submissão e obediência por bajulação, presentes e palavras de elogio. Muitos me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Eita Deus. Nos comportamos querendo ganhar um galardão. Então a gente faz, muitas vezes, querendo impressionar o nosso chefe, querendo impressionar o nosso pastor, querendo impressionar a nossa liderança, querendo impressionar o marido dentro de casa, impressionar a esposa, impressionar quem for. Mas o coração está longe, a gente só quer recompensas. É aquele tipo de coisa que você honra. Não honra simplesmente pelo que a pessoa é, pelo que ela representa, porque é uma autoridade. Honra, na verdade, quer causar uma impressão boa para que lá na frente seja recompensado por interesse. Simplesmente quer um interesse, quer algo em troca. Então ele troca presentes, fala palavras elogiosas, mas em contrapartida diz: hoje, daqui a um tempo, vai passar um tempo, o pastor, vamos trazer para cá, né? O pastor está vendo o que eu estou fazendo e no final das contas o pastor vai me dar uma posição melhor na igreja, vai me dar um cargo melhor na igreja, ele vai ver o meu chamado e vai me colocar naquele lugar. Não sabe ele que Deus, ele sonda os corações. Não é a exteriorização, é o coração. Aí a pressão vem, as situações chegam, e o que é que essa pessoa faz? Ela foge, ela pula do barco, ela solta as cordas, porque o coração não estava conectado. O que me intriga, o que me deixa mais intrigada, é que quando a pressão vem e o coração dela não está conectado, ela diz: gente, eu não posso ir para o culto tal, eu não posso ir para a igreja tal dia, eu vou sair de tal departamento porque eu preciso resolver minha vida.
Eu preciso resolver uma situação. Aí a primeira coisa que ela corta da vida é congregar. Ela não vem congregar, ela sai da igreja, sai do departamento, chega para o líder e diz, olha líder, não dá mais. Porque eu estou passando por uma situação e não dá mais. Eu fico intrigada porque a pessoa tem 24 horas do dia para resolver. E ela acha que em 2 horas de culto vai resolver tudo. Não vai. Quanto mais distante de Deus, mais desconectado da seiva. Você já viu uma árvore desconectada, ou melhor, um galho desconectado da árvore sobreviver? Não sobrevive. Não sobrevive. A bênção está, o refrigério está, a proteção está quando você está conectado. Aleluia. Aleluia. Avançando. A terceira lição que nós podemos tirar é que podemos passar por confrontos, atritos, conflitos que vão nos aperfeiçoar para o cumprimento do nosso propósito. Não ache que você não vai ser confrontado. Vai haver conflitos na empresa, vai haver conflitos com outro funcionário, vai haver conflitos de um chefe para um subordinado, vai haver conflitos entre a irmandade, vai haver conflitos. E nós que temos um coração submisso, é aquele coração que recebe o confronto com correção por amor à sua vida. Por amor à sua vida. Saul, quando foi confrontado por Samuel, ele não recebeu, porque ele sabia que estava errado. E ele chegou diante de Samuel, diz o texto aqui, que ele simplesmente chegou para Samuel e com palavras elogiosas. Samuel, bendito seja, o Senhor é contigo. Sabe aquelas palavras que o coração, ele sabendo que estava errado, porque ele pegou o gado, pegou as ovelhas, colocou lá no monte e foi ao encontro de Samuel, afastado do problema, afastado do erro. Com uma aparência de espiritualidade sem ter. Eita, glória. Aleluia, aleluia. Aleluia. E quando ele foi confrontado, ele ficou no mais. Aqueles que têm um coração insubmisso, eles sempre têm um mais. Mas isso, mas e aquilo, mas foi fulano, faz do mesmo jeito, mas fulano chega tarde. Mas fulano também não faz isso. Mas eu tenho um filho pequeno, mas eu tenho um trabalho, mas eu estou cansada, mas eu não posso vir. Mas isso que foi o que Saul fez. Mas eu obedeci. Mas era melhor eu sacrificar para o Senhor, não acha? Eu sacrificar os carneiros, as gorduras. Sempre tem um mais. Cuidado com esse mais. Cuidado com esse mais que você dá lá ao seu chefe. Cuidado desse mais que você dá aqui à sua liderança. Porque muitas vezes esse mais é insubmissão. E está atrapalhando, sendo uma erva daninha na tua vida. Aleluia. Outra coisa também para finalizar, é que nós muitas vezes passamos pelo problema da indispensabilidade. Isso aqui eu quero trazer para vocês porque foi algo que eu aprendi. Muitas vezes a gente chega no trabalho e a gente faz e executa tão bem um serviço que a gente acha que se torna indispensável aquela situação. A gente chega na igreja e faz um determinado serviço e acha que nós somos indispensáveis para o pastor. Então a gente atrai para o eu, atrai para o egoísmo. O pastor precisa de mim. O meu chefe precisa de mim. A empresa precisa de mim. O que seria dela se não fosse eu? O que seria do meu marido se não fosse eu? O que seria da minha mãe, do meu pai? O que seria do meu patrão se não fosse eu? Traz para si. Não sabe que Deus pode levantar qualquer pessoa para ajudar. Não está em você, está nele. Está nele. Então, nós temos que ter a consciência não de que as pessoas precisam de nós, mas nós precisamos das pessoas. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos da igreja, nós precisamos do nosso trabalho, do nosso salário. Porque veja, você vai trabalhar. Quem trabalha aqui? Trabalha. Quando você está cansado, quando você não está mais aguentando, você está ali, acorda mal-humorado, acorda daquele jeito e diz, eu não vou trabalhar porque eu estou cansado. Você diz isso? Você diz isso? Você vai trabalhar, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, porque você diz o quê? Eu preciso desse trabalho. Não é assim? Porque no final você tem que ter o quê?
o salário. Sem isso você não tem. E por que a gente, quando chega na igreja, a gente não diz, eu preciso também da igreja? Não é a igreja que precisa de mim. Eu vou porque eu preciso dela. Eu vou porque eu preciso de ouvir o Senhor falar. Eu vou porque eu preciso das bênçãos derramadas. Eu vou porque eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Eu vou porque eu preciso servir para aprender de Deus. Eu preciso da igreja. Não é a igreja que precisa de mim. Aleluia, isso eu aprendi. E eu quero trazer isso para você também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem tem um coração insubmisso geralmente tem a facilidade de inventar desculpas, são rápidas em culpar os outros, em falar e reclamar. Reclama, fala do outro, culpa, assim como Saul fez. Ele culpou os soldados, ele culpou o exército, ele culpou pessoas e sempre vem com desculpas e justificativas. Vem com aquele prato pronto. Mas pastor, mas chefe, o senhor não sabe, é aquele funcionário que não presta, aquela pessoa que é preguiçosa e não está fazendo. Faz você. Não é ela, é você. Amém? Aleluia. Para finalizar, podemos ter uma boa imagem, mas o coração longe de Deus. Tem situações em que a gente faz uma representação de espiritualidade na igreja. Então, a gente faz uma representação de bom funcionário na empresa, a gente faz uma representação de um bom amigo, de uma boa esposa, de um bom filho, mas, na verdade, o coração está bem distante. Na verdade, é só uma representação para mostrar uma boa aparência, assim como Saul fazia. Ele queria mostrar uma boa aparência diante do povo, mas uma imagem ruim diante de Deus. E eu quero te chamar a compreensão de que, veja só, você pode ser submisso e desobediente em algumas situações. Entenda, jamais poderemos ser insubmissos, porque a submissão está no coração. Mas a obediência, ela é algo externo, é uma execução daquilo que está por dentro. Então, tem situações que o teu patrão ou outras situações que vai fazer com que você determina alguma ordem, determina alguma atitude para que você cumpra, que vai de encontro à palavra de Deus, que vai quebrar princípios. E por quebrar o princípio, você desobedece. Porque importa agradar a Deus e não a homens. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então vai ter um momento em que o patrão vai dizer, diga que eu não estou. Vai fazer com que você minta. Você vai quebrar o princípio do mandamento de Deus, porque acima da autoridade do teu patrão tem uma autoridade maior, que é Deus. Então você não vai querer bancar uma situação de espiritualidade, ou então uma situação de que é um bom funcionário, mentindo, fazendo falcatrua, sonegando, escondendo. E isso quebra o princípio, Deus está vendo. Porque acima daquele patrão, ainda que ele tenha um coração bom ou não, tem Deus, e a palavra de Deus prevalece sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. Então, Deus, Ele deseja, diante de todas essas coisas, que eu falei rapidamente, porque era muita coisa para trazer. Mas dessas lições que nós tiramos aqui do texto de Samuel, nós tiramos que nós precisamos obedecer com a motivação certa, ok? Com a intenção correta no coração. Nós temos que honrar e não bajular. Nós temos que nos submeter sem querer causar só impressão boa. Nós também temos que nos permitir ser corrigidos, confrontados, tendo um coração ensinável diante do teu patrão, diante do nosso pastor, da nossa liderança, sujeitando-vos uns aos outros, considerando o outro mais importante do que a si, considerando os interesses do outro melhor do que o seu, e estar alinhado com a palavra e a vontade do Senhor. Amém? E quando você reúne todas essas coisas, que Saul ele não reuniu, quando você de fato reúne, você se torna resposta na vida de alguém. Você se torna milagre para pessoas. Você, além de ser suprido, porque a bênção não está no que você faz, mas naquilo que você se torna. Você se torna uma bênção para alguém. E quando você se torna uma bênção, é porque você já é uma bênção. Você já é abençoado, favorecido, engrandecido no Senhor, rico no Senhor. Você só é resposta porque você já recebeu a resposta. Você só é solucionador de problemas porque o seu já foi solucionado.
Aleluia! Glória a Deus. E o que é que Deus deseja de nós? Ele diz assim: pois os olhos do Senhor, em 2 Crônicas 16:9, passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas. Deus está procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas de coração íntegro. Davi, ele foi encontrado no Senhor, porque Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Um coração ensinável, um coração obediente, um coração submisso, mesmo diante das perseguições de Saul, a autoridade que estava sobre a vida dele. Ele não afrontou Saul. E ele disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor, daquele que está na posição de autoridade. Eu tenho que obedecer, eu tenho que me submeter. Ele tinha esse coração. E Deus achou nele, ele encontrou esse coração de Davi. E eu olho para você agora e pergunto: será que Deus, que está agora nesse momento procurando para cima e para baixo corações íntegros, como é que ele pode encontrar o nosso coração? Um coração de Saul insubmisso ou um coração de Davi? Qual é o tipo de coração que o Senhor vai achar em nós? Porque a Bíblia diz em Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se você não quiser e for rebelde, enfrentará guerras, tribulações, condenações. Se quiser se submeter, se quiser obedecer, se quiser estar bem presente, se quiser dizer: Senhor, eis-me aqui, cumprir o teu chamado, cumprir, me submeter às autoridades, cumprir, dizimar sem raiva, cumprir o que o meu líder diz, independente do que seja. Se você desejar ouvir, querer e ouvir, que é obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Sabe o que é desfrutar do melhor? Não é de coisas razoáveis, é o melhor. Eu declarei isso sobre a minha vida. Esse ano, Senhor, eu quero e ouço, eu me submeto e obedeço. E eu creio que Tua palavra é fiel, para que eu possa comer, desfrutar do melhor de Deus para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha casa, para a minha família, para as minhas finanças. E é assim que você também deve fazer. Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho, ele não é difícil. O evangelho não é. Se submeter não é difícil, é uma questão só de coração. É só uma questão de coração. É de querer. E eu peço que você feche teus olhos nesse momento. Você que ouviu essa boa palavra hoje, que você veio para cá, rompeu em fé. Eu peço que a igreja ore em línguas. Que você rompeu em fé. Que você veio aprender uma boa palavra. O que é submissão, o que é autoridade, o que é obedecer ao Senhor, honrar ao Senhor. Você hoje veio honrar a Deus, mesmo que você pense que não soube, mesmo que você veio atrás de uma resposta do Senhor, mas você está enfrentando situações, você está enfrentando problemas que você diz: parece que não anda, parece que não sai do lugar, parece que as coisas estão piorando. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração hoje? É o coração de Saul ou o coração de Davi? Eu quero convidar você e te fazer uma reflexão. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, você que ainda não o confessou diante dos homens, diante de Deus, você que o coração ainda está arranhado por situações e quer hoje que seu coração se torne limpo, assim como é limpa, bem branca a neve. Teu coração pode ser limpo hoje dos problemas, das ofensas, só por um ato de confessar ao Senhor. Ele vai transformar essa tua situação. E eu quero saber quem aqui quer entregar a vida a Jesus. Faz um sinal com a mão para que eu possa te conhecer, para que eu possa orar com você. Eu insisto
porque é uma área que nós precisamos de transformação. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, diante de frustrações, que eu, o Senhor, vou te aliviar. Eu vou mudar o quadro, vou mudar a rota, vou mudar a situação. Você estava indo para o inferno, eu vou te trazer para a luz. Você estava indo para a escuridão e eu vou te trazer para um lugar claro, para que você possa estar seguro, porque o lugar de submissão a Deus é lugar de segurança, é de proteção. Você que deseja entregar a vida a Jesus, faz um sinal com tua mão, para que eu possa. Amém, amém. Mas eu quero orar por você, igreja, porque hoje é uma noite de reflexão, é uma noite de alinhamento de coração. E eu peço que você fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Que você possa nesse momento fechar os teus olhos. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que você possa examinar a si, perceber como é o seu tratamento no seu trabalho, como é o seu tratamento na sua casa, os confrontos que muitas vezes você enfrenta é dentro de casa. Como é que você tem se portado dentro de casa? Como é que você tem se portado no seu trabalho? E especialmente, como é que você tem se portado na igreja do Senhor? Será que você tem negociado congregar para resolver coisas que Deus pode resolver para você enquanto você estiver aqui adorando? Será que você tem desrespeitado pessoas, dado justificativas, mas falando delas, falando da sua liderança, falando do mal do seu patrão, falando mal do governo? Como é que tem sido o teu coração? Um coração de Saul, que conta mentiras, justificativas, desculpas do mais, ou um coração de Davi? Eis-me aqui, Senhor, para aprender de ti. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que é reto aos teus olhos. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir tudo aquilo que o Senhor ordenou. Eis-me aqui, Senhor. Não negocie princípios, não negocie o chamado, não deixa Satanás saber aquilo que vai te paralisar. Não verbaliza, não diz: eu não gosto de tal coisa, para que Satanás não pegue e paralise você, porque ele vai levantar situações para que você se torne rebelde, mesmo sem você perceber. E quando você não se submete àquilo que você estava para receber no Senhor, você não recebe, porque Satanás, ele vem para fazer com que você seja roubado. Roube sua bênção, destrua a sua vida, mate. Mas você hoje é um cristão e um coração como Davi, valente, que não vai permitir Satanás destruir os princípios estabelecidos de Deus no teu coração. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu povo, por mim também, Pai, por nós termos um coração colocado diante do Senhor, submisso, ensinável, um coração humilde, que não se ensoberbece, que não há prepotência, que não busca os nossos próprios interesses, mas o interesse, Senhor, da visão estabelecida, o interesse dos nossos irmãos, o interesse da igreja, o interesse da tua vontade, o interesse, Senhor, do que o Senhor deseja. Não é a nossa vontade, Pai, mas é a tua vontade. Não é sobre nós, é sobre você. Não é sobre nós, é sobre você, Pai. Nos perdoe se o Senhor, muitas vezes em alguma área de nossa vida, o Senhor encontrou submissão. Queremos rasgar as nossas vestes, nos humilhar diante do Senhor, com um coração contrito e quebrantado. O Senhor não desprezará. Aleluia, Senhor. Nos derramamos diante de Ti, sabendo, Pai, que em Você somos protegidos, levados à posição de filhos amados, herdeiros e co-herdeiros em Ti.
sabendo que o Senhor nos conduz em triunfo. O Senhor que nos fortalece, que o coração íntegro em Ti, o grande poder do Senhor opera. E encontramos favor diante de Ti. Encontramos favor diante de Ti. Encontramos bondade diante de Ti. A bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias de nossa vida. A bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.